Então, desde 2003, com a finalização do projeto Genoma, então já faz mais de 20 anos que atribuir a causa para as doenças exclusivamente para a genética, colocar a culpa na genética, é uma ideia mais do que ultrapassada. Então, até um tempo atrás, a medicina convencional, ela atribuía muito das doenças a causas genéticas. Então, a pessoa tinha um diagnóstico, passava por uma situação, e o médico falava, não, isso eu não sei de onde vem, então é genético. Não tenho o que fazer, então é genético. Mas aí, olha só que interessante, no ano de 2003, ocorreu uma grande revolução na compreensão como o nosso organismo funciona e interage com o meio ambiente. E isso aconteceu graças ao projeto Genoma, finalização do projeto Genoma. Quem aí lembra o que é o projeto Genoma ou já ouviu falar nisso? O projeto Genoma levou 13 anos para ser concluído. E o projeto Genoma, ele sequenciou e identificou 99,9% dos nossos genes. Isso possibilitou a compreensão de que cada indivíduo interage com o meio ambiente de forma diferente, tá? Ou seja, nós temos, sim, características genéticas, genes diferentes uns dos outros, genes defeituosos, defeituosos, né? De características, mas nós podemos silenciar esses genes ou pausar ou ativar esses genes. E desde 2003, falar que uma doença é genética ou tudo se explica por uma genética ruim, entre aspas, isso já está mais do que ultrapassado. E já está mais do que ultrapassado faz tempo, porque já está desde 2003 isso. Então fazem mais de 20 anos que a gente sabe que genética não é destino. A gente tem influência da genética, mas ela não nos determina que nós vamos ser assim ou assado, ter uma doença XYZ. Isso não é verdade. E olha só que interessante, que bom saber disso, porque isso nos deu a tranquilidade de saber que eu não estou fadada a ter uma doença, eu nasci com uma sentença de desencadear uma doença. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, hoje, graças ao projeto Genoma, nós temos a possibilidade de saber que nossa genética influencia, mas ela não determina quem nós somos e as doenças que nós vamos desenvolver, porque nós, a partir disso, temos a liberdade de apertar o pause ou apertar o play em genes defeituosos, vamos colocar assim. Esse termo não está muito correto, mas para que vocês me compreendam, eu vou falar desse jeito, tá bom? Então, é como se você carregasse uma arma. O fato de você carregar uma arma não faz com que você vai atirar com essa arma. Você pode viver a vida inteira e nunca ter apertado o gatilho. E com relação à genética, é exatamente assim. Você carrega com você características genéticas, mas você pode apertar o gatilho ou não apertar o gatilho, dependendo da forma como você vive. Quando você aperta o gatilho, é que você vai sim desencadear um problema XYZ, tá bom? E claro, é importante que vocês entendam que existem doenças genéticas, como síndrome de Down, por exemplo. Isso sim é uma doença genética, cromossômica, existe uma alteração, tá? Isso é uma doença genética, isso existe. Mas o que a gente está falando aqui é de doença autoimune. Então, existe sim características, genes, herança genética que pode fazer com que você fique mais propenso a desenvolver uma doença autoimune. Ou mais propenso a ser mais inflamado, a mais dificuldade de detoxificar. Existem exames específicos para avaliar o seu grau de risco de desenvolver um câncer de mama, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, tá?
Existe sim. Isso não quer dizer que vai desenvolver. Isso quer dizer que você tem. Este é o seu elo frágil, o seu ponto fraco. Então, entenda que existe uma diferença entre facilidade genética, né? Nós temos pontos fracos, que nós chamamos de elo frágil. Né? Então, cada um tem o seu, todo mundo. E se a gente for pesquisar aqui, tem gente que vai ter mais chance de câncer, outros de doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias, etc. Mas isso não determina. Então, desde 2003, com a finalização do projeto Genoma, depois de mais de 30 anos, olha só, então já faz mais de 20 anos que atribuir a causa para as doenças exclusivamente para a genética, colocar a culpa na genética, é uma ideia mais do que ultrapassada. E como eu disse, isso é bom saber disso, isso é libertador, porque eu sei que eu tenho poder diante do que vai ser da minha vida, né? Eu tenho esse recurso. Então, não ache que você é um prisioneiro da sua genética, porque você pode sim administrar a resposta do seu corpo ao mecanismo autoimune e voltar a assumir o controle da sua própria vida. E mesmo que você já tenha apertado o play, você consegue apertar o pause novamente, olha só. E não ache também que você é prisioneiro da sua genética, porque independente da autoimune que você tenha hoje, você pode sim reverter este mecanismo que está girando dentro de você, esse mecanismo autoimune, e voltar a assumir o controle da sua própria vida, colocando esses genes para adormecer. Tá bom? Então, o mito de que a doença autoimune é genético não faz sentido. A genética tem influência, mas não determina quem você é, tá?